Muito bom dia, caro ouvintes. Esta manhã vamos tratar de uma lição importantíssima. Vamos tratar na lição 11 o selo de Deus. Selo no latim significa uma estatueta, sinete, marca ou sinal. É uma peça que distingue e autentica e oficializa um documento através de uma marca de relevo. É Isto, verdade. o que é que representa esta questão tão importante de selo? Sim, porque o selo é um sinal de autenticidade, ou seja, de pertença, que nós, como cristãos, somos pertença do Senhor. E a lição fala do selo de Deus ou a marca da besta. Ou seja, ou pertencemos a Deus ou pertencemos ao inimigo. Mas a nossa primeira abordagem aqui vai em relação ao selo. Que características é que terão aqueles que forem selados? Se nós lermos Apocalipse 13, encontramos uma descrição desta besta. E como vocês sabem que quando nós falamos do mar significa multidões. Exato. E essa besta diz que trará uma marca. E aí depois o povo terá que ser selado. Mas este selo é simbólico ou é literal? Sim, muito boa a questão que o ancião Celestino coloca. Quer o selo de Deus, quer a marca da besta, são questões simbólicas. Ou seja, não existirá um selo estampado na testa ou na nossa mão que nos vai identificar como estando selados ou para Deus ou para o inimigo. O que vai acontecer é, de uma forma consciente, cada um de nós vai tomar um partido, ou seja, uma posição, ou para a salvação eterna ou para a perdição eterna. Esta é que é a verdade. E devemos estar claro de que este selo é uma fixação da verdade, aquilo que nós conhecemos de Jesus Cristo. E quando vier momentos difíceis, em que realmente os escolhidos estarão ao lado de Jesus Cristo, então isto é que nos qualificará de que nós realmente pertencemos ao lado de Deus. Muito bem. E se voltarmos um pouco para trás, Deus já tinha dado esse sinal no tempo de Abraão. Exatamente. Ele diz que o povo devia ser selado com um sinal, Circuncisado. que é a circuncisão. É verdade. E é importante nós referirmos disso, que todas as épocas Deus assinala o seu povo. Sim. Que nunca foi a maioria. E apesar de ser um remanescente, mas o que é que acontece? Por isso é que eu gostei muito, ancião Celestino, o verso áureo da lição número 10, onde diz que naqueles dias se levantará Miguel, não é? E por que que Miguel se vai levantar? Porque nesta altura, o povo de Deus, aqueles que reconhecem a grandeza e a soberania de Deus, estarão já, por esta altura, selados e a porta da graça terá se fechado e começam as pragas e o povo de Deus começa a ser perseguido. Eu gostaria de realçar que nós vimos que haverá este selo, este número 666. Diz que este número, no hebreu, significava o nome do imperador que reinava naquela altura, que é o Nero. E ele diz que este 666, mas será, conforme o irmão dizia, é um número que representa o quê? Representa em que lado virá este sinal? E durante essas semanas nós vamos ter dois sinais. Exatamente. O selo de Deus e o selo da besta. É verdade. Em que lado nós estamos? E gostaria que substanciássemos mais um pouco, Ok. porque realmente nos eventos finais nós teremos de enfrentar esta É realidade. verdade. Não temos como fugir e nós sabemos que o número 6 é um número da imperfeição. O número 6 representa a imperfeição e o número 7 simboliza a perfeição. Ou seja, o número 666, para além de tudo aquilo que nós já sabemos, significa que estamos do lado errado.
E temos toda a oportunidade. Por isso é que Deus vem nos falando sobre esses eventos do tempo do fim, a imortalidade da alma, sobre a verdade do sábado, sobre a adoração ao domingo, tudo isso para que eu, o irmão Celestino e aqueles que nos assistem em casa tenham uma percepção real daquilo que Deus quer para o seu povo. Isto para quê? Para quando chegar o período mais crítico da história deste mundo, ninguém tenha desculpas em dizer que não, eu não sabia, ninguém me falou, nunca vi, nunca li. Então, o mundo todo terá conhecimento da adoração ao Deus verdadeiro, que é o tema principal que nós estamos aqui a estudar. Nós devíamos reaçar um pouco à história. Quando dá-se esse número 660 ao rei Nero naquela altura, referiu-se no seu comportamento, foi um grande perseguidor. Então, relaciona-se que quando nos eventos finais os imperadores estarão atrás realmente de perseguir os verdadeiros cristãos, então realmente haverá este número dos indivíduos que vão perseguir o povo de Deus. É verdade. Razão pelo qual dá-se o número 666, porque é o nome que se referiu a Nero naquela época, foi um imperador perseguidor. Então, aqueles que vão perseguir o povo de Deus terão também a mesma referência, 666. Sim, e depois, sabe, quando nós estudamos sobre o Apocalipse, sobretudo o capítulo 13, os cristãos e não só, têm sempre a ideia do medo, do temor, mas nós não precisamos de ter medo, porque o juízo ou os juízos de Deus para nós que estamos firmados na verdade, irmãos, eles para nós simbolizam vida e vida eterna. Por isso é que, tanto no passado como hoje e no futuro que se avizinha, Deus estará sempre ao lado do seu povo. E isto para nós deve ser um conforto. Eu, durante esses dias, tenho pensado seriamente, se nos referirmos um pouco neste selo que autentica e dá autoridade a alguma coisa, é um privilégio nós um dia sermos autenticados por nosso Deus. Amém. Para dizermos que valeu a pena a nossa luta. E Deus, nessa altura, titula-nos como seus filhos. Seus filhos, é E Ele verdade. dá-nos esta autoridade, diz que vocês, a partir de hoje, a salvação vos é bendita. É verdade. E eu espero que, caro irmão que nos assiste esta manhã, gostaria que nós fôssemos selados por Deus. Para que realmente o tempo que nós andamos na igreja, o tempo que realmente professamos a nossa fé, que venha a ser reconhecido para o céu. É verdade. E o sinal de Deus que identifica o seu povo é o quarto mandamento. E muitas vezes nós achamos que aqueles cristãos que estão em igrejas que adoram ao domingo não terão direito à salvação. Não será bem assim, porque as lições têm sequência e tal como estudamos na lição de número 10, sai dela, povo meu, muitos cristãos que estão hoje nas igrejas que chamamos Babilônia, ouvindo a voz de Deus a partir do céu, vão sair de Babilônia e vão se juntar à igreja remanescente. Mas também é verdade, irmãos, que muitos que estão hoje na igreja de Laodiceia vão sair e vão se juntar à Babilônia. Então, há lugar para todos na igreja de Deus. Por isso, e tal como disse bem o ancião Celestino, é tempo de nos firmarmos na verdade para que não sejamos achados em falta. Nessa época de guerras convencionais, de civilizações, o porquê que não se destaca que realmente haverá perseguição por uma questão de civilizações, mas fundamenta-se de que realmente será o dia do sábado. Por que do sábado? Porque numa questão mais relevante, que talvez hoje podia levantar situações mais úteis, Exato. mas levanta-se o dia do Senhor. Que utilidade tem esse dia do Senhor para que realmente venha levantar perseguições e venha realmente suscitar uma lei dominical para que todo mundo observe esse dia? O que esse dia de sábado realmente traz? O que tem no fundo da palma o dia de sábado para ser
o fundo da perseguição de muitos cristãos? É que o sábado, para além de ter sido um dia separado por Deus, um dia abençoado e santificado, o sábado tem o selo de Deus. Sobre toda a criação, o sábado levou o carimbo à autenticidade de Deus, que Ele é um Deus criador. E é a adoração a esse Deus que foi posta em causa lá no céu por Lúcifer e está sendo posta em causa aqui na terra por Satanás. E é sobre isto que incide o grande conflito. Irmão, é verdade. Se nós voltarmos um pouco para trás, Satanás sempre tem o seu propósito de subverter a verdade. É exato. E Deus agirá. Nós, quando falamos dessa besta, nós devemos estar conscientes de que Satanás usará as suas últimas influências para poder perseguir o povo de Deus. Assim como ele lutou no céu e continuou a lutar no Jardim do Éden, nos últimos eventos mundiais, ele vai utilizar o seu poder maléfico para poder realmente perseguir os filhos de Deus, para destruir os filhos de Deus, para que realmente, até a irmã White salienta que muitos daqueles que foram escolhidos também poderão realmente cair nesta mesma cilada. Exatamente. A minha presença essa manhã, gostaria de vos transmitir aquilo que eu penso. Devíamos nos cautelar para que realmente Deus possa nos abençoar. Sim, porque sabem, irmãos, nós somos uma propriedade peculiar de Deus e o selo de Deus, como diz aqui a lição de terça-feira, é um sinal da sua propriedade e proteção sobre o seu povo. E aqui a lição traz-nos também a ideia dos 144 mil. Tem havido muita confusão no seio da igreja cristã, a igreja adventista, inclusive, sobre quem são, de facto, estes 144 mil. Existem pessoas, inclusive, a afirmar que só os 144 mil é que irão para o céu. Mas deixa-me dizer que este número é apenas um número simbólico. É o símbolo daqueles que não passarão pela morte, verão Cristo a vir em glória e majestade e poderão então fazer parte da grande multidão. Esta é que é a verdade. Não é apenas este número que vai ascender ao céu, porque João, no livro de Apocalipse, diz que e vi o número dos assinalados que era como a areia do mar. Nesta proclamação vai do Evangelho que nós lemos em Apocalipse 13, apenas nós conseguimos distinguir duas classes. Aqueles que adoram verdadeiramente a Deus e aqueles que adoram o dia falso de adoração. E nós temos um ideal, aquilo que realmente que nos comunica, temos um espelho que Deus deu a Moisés, que serve de reflexão para a nossa vida. É que estamos conscientes de que a única pessoa que merece a nossa adoração. É verdade. E Deus estabeleceu este dia, o dia santificado. Então, nesta proclamação do Evangelho, nós encontramos essas duas classes. Em que lado nós estamos? Estamos a adorar o princípio verdadeiro de Deus ou estamos a adorar os princípios dos homens que tiraram a solenidade do sábado para o domingo? Isto é o que fala sobre a marca da besta, não é? E a besta aqui não tem nenhum valor pejorativo, mas em termos de profecia, besta é poder. Então, é um poder que ocupa ou usurpou o lugar de Deus e procurou mudar os tempos e a lei, segundo Daniel 7:25, mas que Deus, na sua infinita sabedoria, preveniu o seu povo, continua a advertir, apoia e continuará a estar ao lado do povo que cumpre os seus mandamentos e lhe é fiel, no sentido de evitar a falsa adoração, evitar o falso culto, seguir ao inimigo de Deus, para que escape então das pragas que estão por vir neste mundo. Voltando à criação, nós vimos que Deus cria o mundo em 6 dias. E este dia não é constituído como um selo.
mas o sábado é estabelecido como o selo de Deus. É verdade. Quer dizer, uma marca que representa o povo verdadeiro, o povo que realmente aguarda a sua segunda vinda. E eu tenho refletido o porquê do sábado servir como o selo do povo de Deus. O que é que nós refletimos dentro do quarto mandamento? E alguns eleitores que dizem que realmente o quarto mandamento é o coração dos 10 mandamentos. E eu elevo-me para dizer que o sábado é um memorial para os seres humanos. Nós refletimos neste dia o poder de Deus, a criação, o seu propósito em relação ao homem. E Deus oferece esse dia como um dia de descanso. E acrescentando ao que o ancião Celestino disse bem, o sábado também serve como um remédio para o ser humano. Ou seja, até cientificamente foi provado que quando paramos no sábado das nossas atividades seculares, o nosso corpo é regenerado. Então, até aí nós conseguimos ver, por intermédio da ciência, que até nós próprios somos beneficiados em descansar neste dia. E eu levaria também a conversa para um outro patamar, que é aqueles cristãos, irmão Celestino, que adoram no domingo, será que já receberam o sinal da besta? Não. Nós devemos estar convencidos que muitos que estão em outras denominações serão uma surpresa para nós. É verdade. Nos últimos dias aparecerão no grupo dos salvos, dos redimidos. São aqueles que conhecem a verdade. Sim. E se nós verificarmos, há indivíduos que não fazem nada ao fim de semana, não fazem nada ao sábado, mas eles têm a Bíblia nos seus cantos, dos seus lares, e eles observam todos os dias aquilo que a Bíblia ensina. E eles têm fé em Jesus Cristo. Verdade. O mais importante que nos admira é que eles dizem que nós estamos aqui, tal igreja que nós chamamos a igreja invisível. É verdade. E Deus, nos últimos dias, realmente poderá abençoar, também poderá realmente redimir esses que estão nessa igreja invisível. Não devemos nos convencer que apenas são aqueles que estão dentro da igreja, porque há indivíduos que estão dentro da nossa comunidade, da nossa igreja, que realmente também receberão o sinal da besta. Porque hoje existem muitos movimentos ateístas e muitos dos que estão dentro da igreja fazem parte deste mesmo grupo. Por isso, oremos para que o espírito do engano não se aposse de nenhum de nós e que verdadeiramente o Deus do céu seja o nosso guia. E avançando um pouco no estudo, nós sabemos que, porque a nossa mensagem aqui é sempre uma mensagem de esperança. É uma mensagem de esperança para aqueles que estudam a Bíblia, estudam a palavra de Deus, têm vontade de seguir esse Deus e por alguma razão não têm tomado ainda uma decisão firme no sentido de abraçarem essas verdades do Evangelho. O nosso conselho nesta manhã é que há lugar para todos na casa de Deus. Há lugar para você, há lugar para mim. Então, o mais importante, querido amigo, querida amiga, é tomarmos a decisão de seguirmos aquilo que a Bíblia nos pede. E se seguirmos o que a Bíblia nos pede, não haverão movimentos, não haverão grupos que nos vão separar do amor de Deus. E, claro, não devemos estar surpreendidos com esta Babilônia. Hoje há mais igrejas, há mais comunidades religiosas do que antes. É verdade. Mas devemos estar firmes na verdade bíblica. Aquilo que Deus deseja para cada um. Que a nossa adoração deve ser a um Deus verdadeiro. Aquele que criou os céus e a terra. Aquele que criou o mar. Aquele que realmente conhece a nossa origem e conhece a nossa finalidade. É verdade. Nesta Babilônia, é o que nós estudamos na semana passada, que devemos sair dela. É verdade. Devemos aproveitar que Deus nos dê esta oportunidade de discernir onde nós estamos em relação à nossa vida espiritual. Sim. E eu também queria destacar aqui que
prezado amigo, prezada amiga, para recebermos o selo de Deus, nós precisamos de ter algumas características, porque não será por acaso que eu e você receberemos o selo do Deus vivo. Nós precisamos ser homens e mulheres de oração, estudantes da Bíblia, das lições da escola sabatina, proclamarmos essa verdade que nós conhecemos com os outros, vivermos estas mesmas verdades, para que, quer nós estejamos vivos ou não, quando o Salvador voltar, tenhamos condições espirituais de abraçá-lo, vivermos o milênio com Ele e toda a eternidade nesta terra purificada com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E terminamos com uma pergunta. Queres também ser selado? Estude a palavra de Deus. Medite profundamente na sua palavra. E Deus poderá realmente edificar-nos, para que quando chegar esse momento das dificuldades, nós possamos realmente estar selados ao lado de Jesus Cristo. E dissermos que aquilo que nós aprendemos, enquanto membro, enquanto igreja, realmente estaremos satisfeitos e alegres em recebermos o nosso Deus a quem nós aguardamos há muitos Realmente, anos. e aqui no estudo de sexta-feira, eu vou ler um texto da irmã White que diz o seguinte: logo que o povo de Deus esteja selado na testa, não se trata de um selo ou de um sinal que possa ser visto, mas de uma fixação na verdade, tanto intelectual como espiritualmente, de modo a não poder ser desviado. Logo que o povo de Deus esteja selado e preparado para a sacudidura, ele virá, ou seja, ela virá. Na verdade, já começou e os juízos de Deus estão agora sobre a terra, para sabermos o que virá. Ellen White, no livro A Fé pela Qual Eu Vivo. Então, prezados amigos, tal como já dissemos aqui durante esse tempo, a decisão está na nossa mão. As verdades que nos foram reveladas ao longo destes 10 estudos são suficientes para nós podermos, de uma maneira ou de uma forma consciente, tomarmos a decisão de, naquele dia, sermos assinalados ou escolhidos como verdadeiros e fiéis servos de Deus. Que esta mensagem possa tocar o teu e o meu coração, para que, quando os tempos de maior aperto nos sobrevierem, não haja espada, não hajam armas que nos possam intimidar, mas tenhamos a certeza de que, no meio das provações, o nosso Senhor Jesus Cristo estará conosco. Que tenhamos isso em mente e que nada devemos temer quanto ao futuro, ao menos que nos esqueçamos de como Deus nos conduziu no passado. Então, que tenham todos um sábado abençoado e uma boa semana, e que continuem a acompanhar-nos no canal da IAS de Barreiro, assistindo não apenas o programa Palavras Cruzadas, mas toda a programação da nossa igreja. Que o Senhor Jesus nos abençoe e que seja para nós uma oração. Amém? Amém. O som de uma voz comparado ao trovão, o mundo na palma da mão, um grão de areia comparado ao mar, grandeza que eu não posso explicar. Por isso, Senhor, me achego a Ti, prostrado diante do altar.
destinar tuas mãos a me encontrar. O Deus de toda a glória vindo me abraçar. O som de uma voz comparado ao trovão, o mundo na palma da mão. Um grão de areia comparado ao mar, grandeza que não posso explicar. Por isso, Senhor, me achego a ti, prostrado diante do altar. Eu sou pecador, tu és Salvador.